Então, mais uma vez, boa noite a todos. É muito bom estarmos juntos para louvar o nome de Deus e aprender da sua palavra. Creio que todos que estão aqui me conhecem. Se tem alguém que não me conhece, meu nome é Thiago Zambelli e eu queria dar sequência ao estudo que nós temos feito na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. E antes de entrar diretamente no texto bíblico, eu queria contar uma breve situação para vocês, da dona Lúcia. Anos atrás, a dona Lúcia ela começou a sentir muitas dores abdominais e ela era muito cuidadosa, por isso ela logo procurou um médico. Toda vez que tinha um problema de saúde, ela logo procurava um médico, e foi o caso aqui. O médico examinou, passou alguns remédios para a dona Lúcia, remédios que fizeram o seu efeito, passaram as dores, ou a maioria das dores que ela sentia, mas depois de um mês as coisas voltaram e as coisas também pioraram. Então ela foi novamente ao médico, que fez novos exames mais específicos, exames mais profundos, e aí foi descoberta uma gastrite avançada, e a causa disso, uma bactéria, H. pylori. A dona Lúcia ela ficou surpresa porque ela se sentia melhor com aqueles remédios, ela achava que estava melhorando, mas a questão, disse o médico, é que apesar dos sintomas terem melhorado, a causa continuava viva. Tratar somente a dor não traria cura. E o médico ele não queria apenas aliviar um problema, ele queria curar a doença pela raiz. E eu contei essa história para vocês porque o apóstolo Paulo, com relação à igreja de Corinto, ele não está somente resolvendo a dor de uma doença, ele está lidando contra a raiz da doença. E semelhante a um bom médico, Paulo ele precisa deixar bem claro que não basta tratar os desconfortos da dor, ele precisa apresentar a causa da doença e a solução da doença. O conteúdo da mensagem de hoje, apesar de ser num trecho que ainda não estudamos detalhadamente, não será novidade para muitos de vocês que têm acompanhado os nossos estudos. Por exemplo, nós já vimos que Paulo fala sobre a cruz e a sabedoria de Deus. Nós tratamos sobre os perigos das panelinhas dentro da igreja. Nós já vimos que os cristãos de Corinto, eles estavam pensando e agindo como o mundo pensa e age, ou seja, de forma mundana. No trecho de hoje, Paulo traz de volta esses temas, porque ele ainda não terminou a sua argumentação de que a igreja de Corinto havia desviado o seu foco. Ao invés de olhar para o evangelho, eles estavam dando crédito aos critérios humanos, à perspectiva humana. Sempre tem ali alguma coisinha, né? Por causa disso, eles viviam em facções, cheios de novo, panelinhas que mais prezavam e admiravam ter um homem como exemplo de vida e modelo de fé e verdade, como Paulo, Apolo e Pedro, do que o próprio Senhor Jesus. Então, apesar destes nomes terem sido pessoas valiosas na história daquela igreja, na verdade até mesmo do cristianismo, Paulo disse que nenhum colaborador de Deus importava, porque nenhum deles fazia ou faz o serviço que somente Deus pode fazer: crescer, desenvolver a igreja. Em 1 Coríntios 3:7 diz: não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus que faz crescer. No trecho sobre o qual a gente vai estudar, Paulo traz à memória e de certa forma amplia o conhecimento dos seus leitores de que essas divisões que existiam na igreja de Corinto eram na verdade um sintoma. A doença, a raiz do problema, o H. pylori dos crentes de Corinto, era o uso frequente, o uso tolo da sabedoria do mundo, e que insiste em tirar a glória de Deus e colocá-la em homens ou na criação, ao invés de no Criador. Usando a história da dona Lúcia aqui, no trecho que vamos estudar hoje, Paulo está revendo o seu paciente para que ele perceba além dos sintomas.
para que ele observe e resolva os problemas na sua raiz. Ao invés de pensar e viverem com base no Evangelho, que para toda a sociedade daquela época e para a nossa também é loucura, eles estavam vivendo de acordo com uma antiga forma de pensar que não levava Deus em consideração. Irmãos, amigos e colegas, tenham certeza disso. Deus aqui ele não está sem assunto e por isso ele fica repetindo e repetindo. A repetição dele tem um propósito. E lembre-se que tanto a igreja de Corinto como nós também precisamos aprender a pensar com base no Evangelho, que começa pelo reconhecimento e pela confiança absoluta que a morte e a ressurreição de Cristo é suficiente para a nossa salvação. É por causa da graça de Deus que podemos ter vida eterna. Não é por obras, é exclusivamente por meio da fé. Paulo sabia muito bem que enquanto a igreja buscasse a sabedoria do mundo, ela continuaria vivendo como o mundo, dividido, caótico, competitivo, duvidoso, vaidoso. O rumo de quem adota a sabedoria dos homens é muito perigoso, porque quando ele é colocado acima da cruz, ou se preferir, acima da sabedoria de Deus, a igreja do Senhor Jesus sente as dores e corre o risco de ser corrompida, de ser danificada, de ser arruinada por aqueles que não têm maturidade, seja por causa da sua infantilidade, nós já vimos isso, ou por causa da sua carnalidade, do seu mundanismo. Veja o que Paulo escreveu em 1 Coríntios 3, 17: Deus destruirá quem destruir seu templo, pois o templo de Deus é santo, e vocês são esse templo. Ninguém mexe com a noiva de Cristo e sai impune. A igreja, esse coletivo de pessoas que confiaram em Jesus, é a menina dos olhos de Deus. Deus estima e zela pela igreja, isso que nós representamos aqui, porque Ele habita entre nós, porque Ele nos santifica e Ele não quer que o seu nome seja manchado. É preferível, meus irmãos, viver como louco para este mundo do que ser sábio nos padrões deste mundo. Porque só os loucos para este mundo entendem que Deus não opera com os padrões deste mundo, com a lógica humana e para a glória humana. Só os loucos para este mundo enxergam que não existe nada neste mundo que subsiste fora do domínio e dos propósitos de Deus. Então eu queria mais uma vez orar com vocês, para no final dessa mensagem, cada um de nós ter um maior desejo de conhecer a sabedoria de Deus e, consequentemente, desfrutar das recompensas que Deus tem reservado e prometido para aqueles que constroem sobre o alicerce que é Jesus Cristo. Senhor, obrigado. Obrigado por estarmos juntos, obrigado por desfrutarmos deste tempo, obrigado por termos a Tua palavra e te peço, nos ajude a compreender este trecho, a entendê-lo na prática, o que ele significa para nós. Que nós possamos olhar para as dificuldades, para talvez as doenças que temos e tratá-las de acordo com a Tua sabedoria, as lentes do Senhor. Nos ajude, Pai, para fazermos isso de forma que glorifique o Teu nome. É o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Então Paulo ele começa o nosso trecho de hoje assim: não se enganem, se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões dessa era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Esse versículo me lembra muito a essência do livro de Eclesiastes, que nos ensina que a melhor vida é aquela que nós vivemos quando consideramos Deus presente. É aquela que aplica os critérios e a sabedoria de Deus na realidade em que nós nos encontramos. E isso faltava entre os cristãos de Corinto. Eles pensavam ser sábios, mas não eram. Eles pensavam que sabiam muita coisa, mas não sabiam. Eles pensavam que eram espirituais, mas faltavam no relacionamento com Deus. Ou seja, eles estavam enganados.
A sabedoria que eles tinham era conforme os padrões dessa era, que valoriza a perspectiva do mundo, que considera as coisas de Deus ridículas e que resulta em divisões. A perspectiva de Deus é outra. Ela é loucura para o mundo porque também ela é paradoxal. Os líderes são servos. Aqueles que pedem a sua vida, na verdade, ganham a sua vida. Os últimos se tornam os primeiros. O povo de Deus é nada, mas a gente vai ver no final desse trecho, possui tudo. Infelizmente, a igreja de Corinto ela sofria com uma autoestima bastante inflada e dificultava para que eles enxergassem a si mesmos, assim como acontece com diversas pessoas em muitas igrejas do nosso tempo, que valorizam a sabedoria do mundo e ignoram a sabedoria de Deus. Por exemplo, aquela pessoa que diz: quando o pastor fulano prega, aí sim Deus fala comigo. E aquele jovem que diz: eu gosto do pastor Bertrano, porque ele é moderno, ele usa iPad, ele senta num banco alto. O critério disso não é fidelidade ao Evangelho, mas um impacto emocional, um estilo pessoal. Essas pessoas tendem a ver o culto mais como um show ou como uma palestra do que uma reunião com os irmãos para louvar a Deus. Outro exemplo de sabedoria do mundo nas igrejas de hoje é quando as decisões da igreja se baseiam exclusivamente em resultados visíveis. É aquela igreja que decide copiar a filosofia de ministério de outra igreja porque lá funcionou. É um projeto, é uma campanha, é um estilo de liderança. E quando a igreja decide fazer uma ação, uma atividade, é porque aquilo atrai mais gente. É a igreja que decide pregar ou não pregar um texto bíblico porque pode espantar os visitantes. Nessas igrejas, o importante é mostrar resultados mensuráveis. Se as reuniões de oração estão vazias, então a gente substitui por alguma coisa que o público prefere e que traga mais gente. Perguntas como: quantos curtiram? Quantos foram? Quantos se inscreveram? É isso que faz pessoas e essas igrejas se motivarem, pensarem e agirem. A sabedoria de Deus é que Deus pesa as motivações do coração, que a fidelidade é mais importante do que os resultados. E nós precisamos de muito cuidado para não tomarmos decisões na igreja como se estivéssemos gerenciando uma empresa. A igreja não é guiada por lucros ou por popularidade. Ela deve ser guiada pelo Espírito. As nossas escolhas, as escolhas dos ministérios, de culto, de estilo, elas não podem ser baseadas no que parece mais eficiente, porque vai mais gente, mas no que realmente glorifica a Deus. Mas um exemplo de sabedoria do mundo que invadiu muitas igrejas é a medição de valor espiritual pelo status social. As métricas do mundo se tornaram as métricas na igreja. Quem tem mais influência? Quem fala melhor? Quem é mais bem-sucedido? Na prática, isso acontece quando o escolhido para ser diácono é o empresário bem-sucedido da igreja, como se o sucesso profissional fosse o mesmo que caráter aprovado. Ou é o cara mais rico da comunidade, como se riqueza fosse resultado de disciplina espiritual. Ou a irmã com mais título, ela é doutora. Isso não significa que ela tem um coração quebrantado e fiel às Escrituras. Irmãos, competência profissional ou posição social não é o mesmo que autoridade e credibilidade espiritual. Na sabedoria de Deus, todos os crentes são nivelados ao pé da cruz. Na igreja, não importam o diploma, o salário ou o sobrenome. O que importa é se a pessoa conhece a Cristo, se ela ama a palavra de Deus e se ela serve com humildade.
E nós precisamos valorizar quem Deus valoriza. E não repetir os critérios do mundo na Igreja de Cristo. Mais um exemplo de sabedoria do mundo é os conselhos que soam bons, mas negam a cruz. Quantos são aqueles que usam palavras doces, agradáveis e até bem intencionadas, mas que são completamente opostas ao ensino de Deus? Vocês já ouviram? Você precisa aprender a amar a si mesmo. Deus quer que você seja feliz. Não aceite nada que lhe faça sofrer. Você tem que acreditar em si mesmo. A sabedoria do mundo, ela tem um cheiro de espiritualidade, mas não tem cruz. E onde não há cruz, não há evangelho, não há a boa notícia. A sabedoria de Deus, ela nos ensina que o verdadeiro viver é morrer para si, que seguir a Cristo exige negar o ego, que os conselhos de Deus nem sempre são agradáveis, mas sempre são verdadeiros. Muitas vezes o mundo prega sermões mais didáticos e mais eloquentes que os nossos, mas sem Jesus. A sabedoria do mundo é craque em massagear o ego e nunca convida, nunca chama para o arrependimento. O Evangelho não diz, você consegue. Ele diz, você precisa de Cristo. E isso é muito melhor. Isso é o que verdadeiramente nos motiva e nos dá esperança. Mais uma sabedoria do mundo é ministérios voltados à autopromoção. São ministérios mais preocupados em tornar nome de pessoas em marcas do que promover o nome de Jesus. São ministérios que dependem do nome de uma pessoa. São ministérios que competem entre si, porque o sucesso do outro gera ciúmes e não louvor a Deus. Spurgeon, ele foi um pregador batista do século XIX. Ele disse, o ministério não é uma plataforma para se destacar, mas um altar para se sacrificar. Uma outra sabedoria do mundo nas igrejas é a rivalidade por estilos e gostos pessoais. As pessoas começam a espiritualizar as suas preferências, e essas preferências se tornam facções. Uns preferem a eloquência de Apolo, outros preferem a autoridade de Pedro, outros ainda se diziam lá em Corinto ser de Cristo, como se aquele fosse o único grupo verdadeiro que existia, que realmente louvava a Deus. Paulo, ele não condena os estilos. Nós vivemos isso há pouco tempo aqui, eu falei durante o momento de oração, tivemos aqui outros pastores, eles pregaram aqui em nosso meio, e todos nós somos bem diferentes uns dos outros. E eu não estou falando somente porque um tinha um sotaque bem carioca. O que Paulo condena é a divisão gerada pelo orgulho religioso. Vocês já escutaram alguém dizendo que tal grupo é melhor do que o outro grupo porque ele é mais avivado? Ou aquele grupo que diz que o estilo de pregação expositiva e sequencial é o único que presta? A sabedoria do mundo, ela faz a igreja de Cristo competir por estilos. E a sabedoria de Deus nos ensina que a diversidade de dons e expressões é riqueza e não ameaça. Que a comunhão importa mais do que a preferência. Que amar o irmão que é diferente é um enorme sinal de maturidade. John Stott, um teólogo e escritor, faleceu há alguns anos, vários talvez, ele dizia, o amor é mais importante do que a ortodoxia.
quando a ortodoxia é usada como arma e não como luz. E, por fim, e obviamente que essa lista aqui ela não é exaustiva, a sabedoria do mundo também se manifesta nos cultos a Deus que se modam ao gosto da cultura. Paulo já tinha deixado bem claro desde o capítulo 1 que o evangelho nunca será agradável ao paladar cultural do mundo. Ele é ofensivo, ele exige arrependimento, ele revela pecado, ele anuncia salvação pela graça e não por mérito. O problema em Corinto e em muitas igrejas hoje é tentar ajustar o conteúdo da fé cristã ao gosto da plateia. O resultado? Um culto que pode ser popular, mas é vazio. Chamativo, mas raso. Lotado, mas sem Cristo e sem Evangelho. É quando as pregações evitam temas difíceis. É quando o louvor está mais preocupado em fazer as pessoas chorarem do que ser um tempo de ministração de verdades de Deus. É quando o ambiente de culto engole o conteúdo da mensagem e a comunhão dos irmãos. A.W. Tozer, um antigo pastor americano, ele disse: a igreja que conquista o mundo com a sabedoria do mundo não poderá salvá-lo com o evangelho de Cristo. Enquanto a sabedoria do mundo diz, dê ao público o que ele quer, a sabedoria de Deus diz, dê ao mundo o que ele precisa, ainda que doa, arrependimento, fé e vida nova em Cristo. Paulo continua sua carta aos Coríntios, dizendo, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Da perspectiva de Deus, meus irmãos, a sabedoria do mundo é loucura. E o exercício de Paulo aqui é exatamente daquele médico que eu comentei com vocês, no caso da dona Lúcia. Ele está fazendo exames mais profundos para mostrar que a igreja de Corinto, a raiz do problema é que ao invés de se sentirem bem com a sabedoria que eles tinham usado, estavam usando, a do mundo, eles precisavam usufruir da sabedoria de Deus. Por isso Paulo faz uma citação livre de Jó, capítulo 5, versículo 13, onde é mostrado a habilidade de Deus em frustrar os objetivos daqueles que pensam ser sábios. Aqui no texto de Corinto ele escreveu, ele apanha os sábios na astúcia deles. Se a gente vai lá para o livro de Jó, e eu escolhi a nova tradução linguagem de hoje, diz assim, ele pega os sábios nas suas espertezas e acaba com as suas intrigas. Paulo também usa o argumento lá no Salmo 94:11, no versículo 20 de 1 Coríntios 3. O Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Se a gente for diretamente para o Salmo, nós lemos, o Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe como são fúteis. O Salmo 94 e outros escritos antigos do povo de Israel, eles mostram que Deus desfaz os planos das pessoas que se acham sábias demais. Mas também mostra que Deus abençoa aqueles que andam no caminho dele e vivem de acordo com a sua vontade. Por isso que Paulo, quando ele cita o Salmo 94, versículo 11, ele está lembrando que é inútil viver longe de Deus, ou achar que sabe mais do que Ele. Se você não leva a sério a visão de Deus, das coisas, desse mundo, da vida, da salvação, você é tolo, e você corre um grande risco. O risco de viver enganado, de viver como um instrumento de divisão, de viver confuso, de viver construindo num alicerce que não é Cristo. Então, portanto, construir num alicerce que nunca vai cumprir com o propósito pelo qual você foi salvo. É de viver correndo o risco que um dia você será destruído por Deus. Não da perspectiva de alguém perder a salvação, porque Paulo já ensinou que não é sobre isso que ele estava falando nos versículos anteriores do trecho de hoje. Mas a perspectiva de alguém que vive contribuindo para a obra do inimigo.
Os coríntios, eles se inclinavam para a sabedoria do mundo, porque ela dava a eles status e honra naquela sociedade greco-romana. Mas isso nunca foi objetivo do Senhor. Não é com status e honra que vem da sabedoria humana que a gente vai alcançar a sociedade, que nós vamos semear a verdade. A escolha dos coríntios pela sabedoria do mundo era uma falta de percepção muito grande daquilo que eles em Cristo tinham se tornado, e em Cristo eles possuíam. Eles já reinavam com Cristo, eles já tinham em Cristo tudo o que precisavam para viver. E os líderes que eles mais do que admiravam, na verdade, trabalhavam todos com o mesmo objetivo, debaixo do mesmo projeto de Deus. Eles serviam a igreja, eles eram da igreja. E por isso que Paulo mesmo, usando uma partícula de conclusão aqui, portanto, ele diz: não se orgulhem de seguir líderes humanos, pois tudo lhes pertence. Não havia razão para que aqueles irmãos ficassem competindo entre si. Eu sou desse cara, eu sou do outro. Não havia razões para que eles levantassem bandeiras com o nome dessas pessoas, quando essas pessoas mesmas, elas serviam ao mesmo propósito. Se desde o começo eles estivessem focados na sabedoria de Deus, buscando amadurecer em Cristo, exaltar Cristo, as divisões que existiam naquele meio não existiriam. Não há razão alguma para qualquer briguinha, para qualquer disputa dentro da igreja, por nomes, por pessoas que na verdade pertencem a nós mesmos. Pertencem ao objetivo de dar sequência nesse maravilhoso plano de Deus em buscar os que estão perdidos. Isso não é uma exortação para vocês ou para mim pararmos de olhar para aqueles irmãos que nos servem como um bom exemplo. Não é isso. Se esse irmão ou irmã foi um real imitador de Cristo, como Paulo dizia ser, nós devemos nos inspirar nessas pessoas, como em Paulo, mas nunca tornar essa pessoa mais importante do que a igreja, a coisa mais importante da sua vida. Não há razão para você fazer um fã-clube desse camarada. Não há razão para se orgulhar de um líder ou de outro líder, de um nome ou de outro nome. Mantenha seus preferidos no lugar certo, se eles forem piedosos. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês. E vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Mas não se esqueça que o pregador que você talvez menos queira ouvir seja aquele que tem o conteúdo que você precisa escutar. Cada cristão, cada obreiro é alguém que pertence ao mesmo projeto de Deus. Aqui no nosso meio, por exemplo, a Karen e a Júlia são geralmente as irmãs que nos ajudam a louvar o nosso Deus. Elas que nos ajudam com o pessoal dos instrumentos ou os back vocals aqui, a que a gente possa cantar juntos, organizadamente. Mas elas são bem diferentes. Mas mesmo sendo diferentes, ambas são de Cristo. Ambas servem o Senhor com o mesmo propósito. Para quê? Vamos dizer, eu teria razão para dizer eu sou de Karen, né? Mas para que vamos dizer eu sou de Karen, eu sou de Júlia, eu sou de seja quem for. Apesar de sermos uma comunidade cristã com pouca gente, é possível ver a pluralidade de pessoas, pluralidade de dons que nós temos no nosso meio. E isso nunca deve ser motivo para nos dividirmos. De novo, para criarmos aquelas panelinhas, para transferir o nosso orgulho, em vez de, poxa, esse é o Deus que eu tenho? Não, eu olho para a pessoa, esse é o professor que eu gosto.
Não há razão para isso. Pelo contrário, toda essa diversidade, toda essa pluralidade é parte da riqueza de um Deus que também é plural. É um Deus que existe ou coexiste na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito. Nesse projeto em que Ele é o dono, tudo é contemplado, o mundo, a vida, a morte, os tempos. E tudo isso, diz o texto, é nosso, e nós somos de Cristo, e Cristo é do Pai. Tudo isso está sob jurisdição do nosso Criador, do único Deus. Nele, tudo se converge, tudo se concentra, tudo se une, e por isso não há razão alguma de buscar sabedoria no mundo, e consequentemente, levantar ídolos humanos como a sociedade naquele tempo tinha, e como hoje nós também temos. O que aconteceu aí? É? A bateria está acabando. Não. Eu espero que a gente possa usar isso como um lema, né? Esse tudo é meu e eu sou de Cristo e Cristo é de Deus. Tendo em vista tudo que foi dito hoje, nenhum de nós tem o direito de dizer eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, ou eu sou de qualquer homem ou qualquer mulher. Então, de novo, que esse versículo, essa frase seja um lema para que a gente viva em comunhão, que a gente viva em união, debaixo do mesmo propósito, em busca de maturidade. Vou orar mais uma vez. Pai, mais uma vez, obrigado. Obrigado pela oportunidade de, com os irmãos, poder olhar para esse trecho e perceber o perigo de nós buscarmos a sabedoria no mundo para querermos ser uma melhor igreja, para querermos ser melhores cristãos. O exemplo de Corinto é claro. Quando eles fizeram isso, aconteceu divisões naquele lugar. Divisões essa que Paulo tem gastado muitas linhas para falar a respeito. E eu imagino por quê. Porque o Senhor ama a igreja. Então eu te peço, nos dê também deste amor, que nós amemos a igreja, que o nosso compromisso com esse corpo, com essa família, seja um compromisso real, um compromisso como o do Senhor, que Jesus Cristo morreu pela igreja. Pai, obrigado por fazer parte de um grupo, de uma comunidade, de uma igreja que tem buscado na Tua Palavra conhecê-lo melhor e viver melhor de acordo com a Tua vontade. É tentador, sim, Pai, nós olharmos para outras comunidades, outros grupos e vemos mais pessoas, vemos projetos sociais, vemos coisas acontecendo e, Pai, que a gente possa dobrar os nossos joelhos e ter o discernimento daquilo que nós podemos fazer conforme os dons que o Senhor tem nos dado. Obrigado pela diversidade que temos aqui. Que seja semelhante, Pai, ao que o Senhor descreve em Apocalipse. Um dia estaremos diante do Cordeiro, diante de toda língua, de todo povo, de toda raça, dizendo Santo, Santo, Santo. De forma semelhante, Pai, que neste lugarzinho possa haver pessoas de diversas cidades, de diversos estados, que saibam diversas línguas, adorando o mesmo Cordeiro, Ele que é santo, santo, santo. Nos ajude, Pai, a crescermos de forma sadia, conhecendo a Tua sabedoria, aplicando ela em nossas vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.